Boa noite a todas, boa noite a todos. Estamos iniciando agora no site do LEMAT mais uma apresentação de trabalho de conclusão de curso, e dessa vez nós vamos apresentar o trabalho da discente Samílis Maiara Paixão Alves, que é da Faculdade de Matemática, no curso de licenciatura em Matemática do campus de Cametá, no Polo Universitário de Limoeiro do Ajuru. Eu sou o professor Oswaldo Barros, sou orientador do trabalho, que tem como título Intuições Técnicas e Práticas Matemáticas dos Ribeirinhos, Carpintaria Artesanal no Rio Ajuru, em Limoeiro do Ajuru, Pará, o casco de 3 tábuas. Então, dessa apresentação, nessa defesa, estarão participando os professores Rubenvaldo Pereira, do curso de matemática do campus de Cametá, e o professor Rômulo Everton, que também faz parte da Faculdade de Matemática de Cametá. Tá? Então, nesse momento, eu passo a palavra então para Samílis, para ela fazer a sua apresentação. Em seguida, nós passamos para a banca para fazer as considerações sobre o trabalho. Então, Samílis, a palavra é sua, por favor. Primeiramente, boa noite a todos da banca, boa noite a todos que prestigiam essa apresentação. Como o professor falou, essa é a minha apresentação para o trabalho de conclusão de curso de licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Pará, campus Cametá, Polo Limoeiro do Ajuru, sob orientação do professor Oswaldo Barros, e com o tema Intuições Técnicas e Práticas Matemáticas dos Ribeirinhos, Carpintaria Artesanal no Rio Ajuru, em Limoeiro do Ajuru, Pará, o casco de 3 tábuas. E nesse trabalho, apresentaremos o resultado obtidos em uma pesquisa de campo que tem como base a etnomatemática na carpintaria artesanal, desenvolvida pelos moradores, da comunidade ribeirinha do Rio Ajuru. E o objetivo é investigar e registrar quais as técnicas, como essas técnicas elas são utilizadas, e se há um modo único de enxergar, de fazer e explicar a matemática no processo de construção dessas embarcações pelos mestres, e como esse modo ele se desenvolve, se ele se desenvolve naturalmente em sua profissão. E de natureza qualitativa, a pesquisa ela foi realizada em 2 estaleiros da comunidade do Rio Ajuru. Na verdade, quando ele comprou a L200, a intenção dele é que ele pudesse, de alguma forma, gerar renda com ela, né? Eu acho que até o áudio, Rômulo. Coisa assim. Pode continuar. O próximo slide, professor. Anterior. Isso. Bom, a pesquisa ela é de natureza qualitativa e ela foi realizada em 2 estaleiros da comunidade, por meio das entrevistas com os mestres carpinteiros e observações durante o processo de fabricação. E, como resultado, nós obtivemos que a percepção de que esses conhecimentos, os conhecimentos matemáticos presentes nesses estaleiros, especialmente dos mestres carpinteiros, ele resulta da prática diária a partir dos erros e acertos, aperfeiçoamentos e adaptações dessas técnicas, desses modos, ao longo dos anos de profissão. E o meu trabalho ele está estruturado da seguinte maneira: memorial acadêmico, primeiro capítulo, capítulo 1,
intitulado Mestres Carpinteiros, o sujeito da pesquisa, onde nós iremos conhecer quem são os sujeitos das pesquisas, os mestres carpinteiros e o que eles nos proporcionaram ali. No segundo capítulo, intitulado Etnomatemática, os registros de memória do mestre da tradição, nós usaremos a etnomatemática, seus teóricos, como respaldo para os conhecimentos que estão envolvidos nos estaleiros, os conhecimentos matemáticos. E no terceiro capítulo, Técnicas de Construção do Casco de Três Tábuas, nós exploramos mais a fundo as técnicas e os processos envolvidos no processo de fabricação do casco. E no quarto e último capítulo, Relações matemáticas estabelecidas nas práticas de construção do casco, nós iremos nos aprofundar um pouco sobre os conhecimentos matemáticos que estão presentes no processo de construção do casco e como esses conhecimentos ali presentes, eles podem auxiliar educadores, alunos em sala de aula. E no meu memorial acadêmico, eu procurei evidenciar alguns pontos que eu julguei necessário durante a minha vida e a minha trajetória educacional. Com o tema sentido e significado, eu evidencio ali a minha origem familiar, a minha trajetória no ensino fundamental e médio, o interesse pelo curso, porque licenciatura em matemática, e o interesse e a escolha pelo tema do meu TCC. Aqui, nós podemos ver a imagem de um casco do objeto da nossa pesquisa, numa das principais usos dele para a comunidade, né, que é a pesca. E nós percebemos, né, o pescador se utilizando do casco de três tábuas para suas atividades do dia a dia. Capítulo 1. No capítulo 1, como eu já falei, nós iremos conhecer os mestres carpinteiros, que são os sujeitos da nossa pesquisa. E eles são mestres carpinteiros da comunidade ribeirinha do Rio Ajuru, e eles foram escolhidos porque atualmente eles são os dois mestres carpinteiros mais antigos, os mais conhecidos e também procurados da região. E eles colaboraram de forma espontânea, através de entrevistas, inclusive eles assinaram o termo e relataram suas experiências e detalhes do trabalho nos estaleiros. E aqui estão eles. O primeiro é Seu Graci, conhecido como Seu Graci, Francisco da Paixão Gonçalves, 69 anos, natural do município de Limoeiro do Ajuru. Ele cursou até a primeira série do ensino fundamental, mas ele sempre teve o contato com a carpintaria, porque seu pai, Valdelino Tenório, ele também era mestre, né? E ele, a partir daí, então, ele aprendeu o ofício e segue até hoje. E o segundo sujeito da pesquisa é o Seu Manduca, conhecido também como Seu Manduca. E Manuel Balheiro Alves, 57 anos, também é natural do município de Limeiro da Ajuru, cursou até a segunda série do ensino fundamental. Ele teve contato com a profissão aos 24 anos, quando começou a trabalhar no estaleiro com seu cunhado Moacir Pastana Paixão. E após 3 anos, foi o tempo suficiente que ele aprendeu as técnicas e ele começou a trabalhar por conta própria. Então, aqui nós conhecemos os sujeitos da pesquisa do presente trabalho. E o locus da pesquisa, aonde aconteceu a pesquisa, onde esses mestres eles estão inseridos e seus estaleiros estão localizados. E o locus da pesquisa
é a comunidade ribeirinha do Rio Ajuru, que localiza-se na margem direita do Rio Pará, e pertencente ao município de Limoeiro do Ajuru. Ela é uma comunidade ribeirinha com cerca de 300 habitantes. E tudo que acontece na comunidade, ela envolve rio e principalmente casco, que é o principal meio de locomoção e de a atividade dos ribeirinhos. E no trabalho, nós evidenciamos que o casco de Três Tábuas, ele surgiu como uma substituição ao casco de pau cavado. E aqui nós temos a imagem de um casco de pau cavado, que também ele foi de muita importância para a comunidade, para os moradores. Então, a partir daí, da necessidade de uma embarcação mais leve, mais simples, foi que surgiu o casco de Três Tábuas, substituindo o casco de pau cavado. No capítulo 2, intitulado Etnomatemática e o Registro das Memórias do Mestre da Tradição, nós usamos a etnomatemática e os seus teóricos para respaldar os conhecimentos matemáticos presentes nos estaleiros. E as comunidades ribeirinhas, elas produzem formas específicas de gerar e difundir saberes através da oralidade e das práticas culturais de cada grupo étnico, saberes os quais estão relacionados ao modo de vida dessa comunidade e o contato e o manejo da natureza. Essa relação com o ambiente em que estão inseridos, eles geram justamente esses conhecimentos, incluindo o conhecimento matemático presente nos estaleiros. E esses conhecimentos são repassados de geração para geração, como fica evidente na nossa pesquisa. E o capítulo 3, intitulado Técnicas de Construção do Casco de Três Tábuas, nós exploramos mais a fundo as relações matemáticas, as técnicas e os processos de fabricação que estão envolvidos nos estaleiros e no processo de fabricação do casco de Três Tábuas. E nos estaleiros, a grande presença de práticas e conhecimentos matemáticos. E a partir da fala dos carpinteiros, observa-se que esses conhecimentos, eles vêm com eles da maneira dos seus entendimentos. E, segundo Brandão, 2007, a escola, ele não é o único lugar onde se aprende. O professor, ele não é o único que ensina. E a educação, ela está em todo lugar. Ou seja, não existe um modelo único de educação e de aprender. E isso fica muito evidente na nossa pesquisa, principalmente na fala dos carpinteiros. E na fala de seu Manduca, por exemplo, quando nós perguntamos para os mestres a respeito da presença do conhecimento matemático no processo de fabricação do casco, ele foi muito claro em dizer o que agora há pouco nós vimos com relação à etnomatemática, de que a matemática ele aprendeu com o trabalho. Ele, por exemplo, inclusive ele cita algumas noções matemáticas que ele aprendeu, como calcular. Ele é muito claro em dizer que ele aprendeu a fazer conta. E esses conhecimentos, entre outros conhecimentos que há nos estaleiros, que os mestres carpinteiros possuem, eles relatam que esses conhecimentos, eles adquiriram com a convivência, com a experiência, com o tempo, no contato com outras pessoas, com a leitura, e eles são muito claros, o Manduca é claro em dizer que o conhecimento ele é contínuo, ele continua até hoje, até agora,
ele continua aprendendo. E além dessas noções que dos carpinteiros eles citam nos relatos, nós identificamos outras noções matemáticas no método, no processo de produção do casco. Por exemplo, o uso de medidas de comprimento, formas geométricas, medidas de capacidade, empuxo, estabilidade, flutuabilidade, cálculo, a presença de ângulos. E eu fui mais a fundo nessa questão dos conhecimentos matemáticos com os mestres carpinteiros e perguntei para eles a respeito das medidas que eles usam no processo de fabricação. E seu Graci, ele nos relatou que no processo de construção eles usam a metragem, centímetro, e ele deixa claro que ainda que para isso ele usa a cabeça, como ele disse, e a trena, que são os instrumentos para medição. Então, os carpinteiros, o conhecimento deles é suficiente para que eles tenham noção de como usar esses instrumentos. E o processo de construção do casco. No processo de construção do casco, nós vamos nos aprofundar no como é que o casco ele é feito e os instrumentos, por exemplo, as etapas e as técnicas usadas nesse processo. E o processo de construção do casco de 3 tábuas, ele é totalmente artesanal e mediado por instrumentos. E esses instrumentos, eles são alguns próprios, alguns instrumentos são criados e outros são adaptados para tal. E envolve várias etapas e técnicas. E Milton Santos, 2006, sobre as técnicas, ele afirma que a principal forma de relação entre o homem e a natureza, ou melhor, entre o homem e o meio, é dada pela técnica. E as técnicas, elas são os conjuntos de meios instrumentais e sociais com os quais o homem realiza sua vida, produz e, ao mesmo tempo, ele cria espaço. E esse processo de construção, ele envolve várias etapas. E uma dessas etapas é o processo de escolha da madeira que vai ser utilizada para a construção do casco. E a madeira que eles usam, eles chamam de madeira de lei. Aqui temos o exemplo de algumas dessas madeiras que eles usam no processo de construção e que eles têm disponíveis nos estaleiros. Cedurana, pracuba, piquiá, louro vermelho, louro amarelo, e entre outras. E são madeiras que possuem qualidades fisiológicas que a tornam resistente às oscilações de temperaturas e aos ataques biológicos. E diante dessa hipótese, varia a utilidade dessas espécies e também a variedade, há outras espécies de madeira que eles utilizam. E essa etapa de construção do casco, ela é muito importante. A outra etapa de construção, outra que é muito importante, são os instrumentos. E esses instrumentos, como já foi falado, são os instrumentos próprios. Alguns dos carpinteiros adaptam, outros eles criam, que é muito interessante. E aqui nós temos alguns exemplos. Nós temos a enxó,
que é um instrumento cortante, o serrote também, o martelo. Temos a trena, que é um instrumento para medir, a plaina, que é um instrumento para polir a madeira, o compasso, outro instrumento para medição. Eles deixam claro que com o compasso, eles tiram medidas pequenas, que não é possível com a trena, por exemplo, e com os outros instrumentos para medir. O nível que é um instrumento para medir inclinações, grampo, e a régua. A régua, ela é um instrumento que eles adaptaram e na verdade eles criaram. Eles pegam um pedaço retangular de madeira e eles, numa proporção maior, já que eles vão medir distâncias maiores, e eles adaptaram para que ela tivesse uma proporção maior. E a régua nos estaleiros, elas variam de 2 metros, 2,5 metros de comprimento, e a cada 10 centímetros elas têm um marco para que os carpinteiros eles possam estar se baseando. E é bastante interessante esse instrumento, é um instrumento que eles criaram e adaptaram para a realidade deles. E as partes estruturais do casco de 3 tábuas e suas características. Aqui nós vamos explorar mais, vamos conhecer mais intimamente o objeto da nossa pesquisa, que é o casco, como ele é feito e as suas características, as suas partes estruturais. E as primeiras partes estruturais do casco de 3 tábuas são o fundo e os braços. O fundo do casco, ele é a primeira tábua das 3, cortada nesse formato para que ela fique pontudo, e em seguida os braços eles são fixados para que nesse formato, para que estejamos a parte primordial, as primeiras partes da construção do casco. Em seguida, vem as tábuas dos lados. As tábuas dos lados, os mestres carpinteiros, eles também chamam ela de farcas, que compõem as outras 2 da estrutura do casco, das 3 tábuas que dão nome ao casco, e essas tábuas elas ficam fixadas sobre os braços, como podemos perceber. E percebemos também que os carpinteiros eles usam algumas técnicas, né, e algumas ferramentas para ir moldando, dando forma à forma típica do casco. E as próximas partes estruturais são as rodelas e os bailés. E as rodelas e os bailés, eles são as peças que vão dar acabamento à extremidade do casco. E o bailéu, ele em formato a rodela no formato triangular, ele também serve para fixação das 2 tábuas do lado. E o bailéu, ele dá esse acabamento e também ajuda na fixação da estrutura de modo geral do casco. Em seguida, as próximas partes são a catrate e a paramá. Respectivamente, essas peças, elas formam a borda do casco. E a catrate, ela serve para receber a paramá.
E a Paramá, ela recebeu esse nome, essa parte estrutural, ela recebeu esse nome porque ela é a última peça do casco onde a água toca quando a sua capacidade ela está completa. E a última parte estrutural é o banco. E os bancos, eles ficam fixados dentro da embarcação, na extremidade dos braços, e são consideradas peças simples, mas não menos importante. E dependendo da capacidade do casco, elas variam entre 4, 5, e elas servem para acomodar os indivíduos dentro da embarcação quando está na água. E aqui nós temos um casco de 3 tábuas pronto. Percebemos aí cada uma das sua partes estruturais, e os carpinteiros eles usam alguns instrumentos para que ele fique nesse formato e nessa estrutura e desse jeito. Então esse é o casco de 3 tábuas, o objeto da nossa pesquisa. E o último capítulo, ele traz as relações matemáticas estabelecidas na prática de construção do casco. E nós iremos evidenciar alguns dos conhecimentos matemáticos do processo de construção do casco. E como esses conhecimentos, eles podem ser muito importantes para estar auxiliando, por exemplo, professores na sala de aula e alunos também. E os conhecimentos matemáticos, eles estão constantemente presentes no cotidiano das várias atividades dos ribeirinhos da Amazônia. E com os mestres carpinteiros da comunidade do Rio Ajuru, não seria diferente. E o processo de construção, ele está cercado desses conhecimentos, e eles podem ser utilizados como recursos didáticos, por exemplo, no ensino de conteúdo matemático em sala de aula. Aqui, vou evidenciar a presença dos ângulos, das propriedades e das figuras geométricas no processo de fabricação do casco. Quando fixados, por exemplo, os braços no fundo, essa parte estrutural do casco, nós vemos que ali se cria um ângulo. E eu evidenciei essa imagem, a imagem do ângulo, mas nessa parte estrutural. Mas há muitas outras partes estruturais do casco que elas, ao serem fixadas umas nas outras, elas criam ângulos. Também a presença das figuras geométricas, por exemplo, nós temos aqui a parte estrutural rodela, e a rodela ela tem um formato triangular, e outras partes do casco, como por exemplo os bancos, as tábuas do lado, elas possuem formas geométricas específicas. Então, entre muitos dos conhecimentos matemáticos presentes nos estaleiros e no processo de construção do casco, eu evidenciei esses 2 pontos, essas duas noções matemáticas, ângulos e figuras geométricas. Evidenciamos aqui, como já falei, a presença das figuras geométricas em ângulos, e interessante que essas noções matemáticas, elas estão presentes não só nas partes estruturais do casco, quanto também nos instrumentos de fabricação. E tanto essas partes estruturais quanto os instrumentos, eles podem
serem usados como recursos para a fixação de conteúdos relacionados. E, como já falei, algumas partes estruturais do casco a serem formados, elas possuem formas variadas de figuras geométricas, né? Os triângulos, trapézios, polígonos, sólidos, entre outros. E tanto esses instrumentos quanto essas partes estruturais do casco, elas podem ser utilizados até mesmo como material palpável para o ensino desses conteúdos na sala de aula. As considerações finais. As técnicas usadas pelos mestres carpinteiros para a construção do casco de 3 tábuas, elas estão mescladas entre as técnicas usadas pelos mestres de toda a região da Amazônia, tanto na fabricação do casco de pau cavado, né, que os mestres carpinteiros eles usam ainda as técnicas usadas no casco de pau cavado para a fabricação do casco de 3 tábuas, quanto as técnicas usadas para criar outras embarcações. E as técnicas criadas e usadas pelos primeiros mestres da comunidade, elas vão sendo aperfeiçoadas com o tempo, com a descoberta e adaptação de novas ferramentas. E a cultura da carpintaria naval existente no Rio Ajuru, ela se deu a partir da necessidade primeiramente de se deslocar pelos rios da Amazônia. E os conhecimentos dos mestres carpinteiros, eles foram gerados e transmitidos ao longo do tempo, repassados de geração para geração, como nós deixamos muito claro na pesquisa. E esses conhecimentos presentes nos estaleiros, eles variam desde as noções básicas em matemáticas até a especificidade da utilização das espécies arbóreas. Então, esses conhecimentos, eles são grandiosos, eles são vários, e eles são muito importantes, porque eles são heranças dos povos ribeirinhos amazônicos. E no contato com a profissão, esses conhecimentos, eles são aperfeiçoados, também conforme a necessidade tanto de sobrevivência dos mestres, quanto as peculiaridades que a região proporciona. E uma vez realizada a pesquisa, percebemos que os mestres carpinteiros, eles reconhecem que a matemática ela é essencial e muito presente nos cascos que constroem. E como nós evidenciamos, eles nos revelaram onde esses conhecimentos, onde a matemática ela se encontra no processo da construção do casco de 3 tábuas. E observa-se que os saberes matemáticos, como as medidas de comprimento, as formas geométricas, as medidas de capacidade, ângulos, e entre outros, utilizados na construção do casco pelos mestres, eles são conhecimentos adquiridos no fazer da profissão, durante os anos de profissão, já que os sujeitos da pesquisa, eles possuem pouca escolaridade. E mesmo sendo conhecimentos tradicionais e informais, eles estão totalmente ligados às ciências, pois eles servem como padrão para a construção de novos conhecimentos reconhecidos cientificamente. Então, esse foi a apresentação do meu trabalho, e esses foram os resultados que nós obtivemos, que eu obtive, e aqui nós temos as referências bibliográficas, alguns dos teóricos que respaldaram o meu trabalho, e obrigada.
muito bem, Samílis, parabéns pela sua apresentação. Nesse momento eu quero convidar os membros da banca para participarem das arguições. E antes eu queria apresentar esses membros. Nós temos aqui, fazendo parte dessa mesa, o professor Rubenvaldo Monteiro Pereira, que é professor da Faculdade de Matemática de Abaetetuba e atualmente ele é coordenador do projeto PCNA, que trata da formação, da assistência estudantil e apoio pedagógico ao desenvolvimento do ensino da matemática no campus de Abaetetuba, e o professor Rômulo Everton, que atualmente está fazendo seu doutorado e que eu tive a oportunidade de trabalhar com ele quando ele estava fazendo mestrado, desenvolvendo estudos em Cametá sobre o Colégio Dom Romualdo de Seixas. Então ele trabalha no campo também da história da matemática. Muito bem, nós vamos iniciar então pela apresentação, pela arguição do professor Rubenvaldo Monteiro, certo? Então, professor, o senhor fique à vontade, a palavra é sua. Seja bem-vindo e quero agradecer já ter aceitado o nosso convite para participar da banca, tá? Boa noite a todos. Só fazendo uma pequena correção aí, que eu sou do campus de Cametá. O Oswaldo já está acostumado a falar em Abaetetuba aí, que ele já me colocou em Abaetetuba. Já te puxei para cá, desculpa. Eu acho que ele está querendo me levar para Abaetetuba. E gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite, né, professor Oswaldo, a quem eu estimo muito, e além de um colega de profissão, é um amigo que eu tenho guardado num local muito especial no coração. Isso aí é o cara que tem uma amizade já antes da UFPA e é um parceiro de trabalho. Agradecer aqui colega da banca, o Rômulo, nosso colega aqui da Faculdade de Matemática de Cametá. Agradecer a todos os que nos ouvem pelas diversas plataformas digitais aí. YouTube, está sendo transmitido no YouTube. Parabenizar a Samílis, Maiara. Há um bom tempo que eu não te via, né, Samílis? Estive lá por Limoeiro em diversas disciplinas durante o curso, e a Samílis é uma daquelas alunas aplicadas, né? Lendo teu memorial, eu passei a te conhecer um pouco mais, né? Tua trajetória de vida. E às vezes a gente está em sala de aula e não conhece as histórias, né? Dos personagens. Essas bancas do Oswaldo sempre tem esses memoriais nos trabalhos que nos tornam mais próximos de quem está apresentando, que não é só um momento da vida, mas é toda uma história de vida. Sobre o teu trabalho, Maiara, eu gostaria de parabenizar tanto a tua apresentação, você, como a gente... Eu escrevi aqui o seguinte: o teu trabalho, a gente pode sentir você no seu trabalho, entendeu? Então é muito bom quando a gente está lendo um texto, assistindo uma apresentação de um trabalho, onde a gente consegue ver o aluno no texto, tá? A gente consegue ver ele passando experiências e sentimentos através daquele texto. É muito prazeroso ler trabalhos assim. O teu, muito boa a tua apresentação, ela resume bem o texto que eu li também aqui, e dizer que foi um prazer ler o teu trabalho, tá? Às vezes tem trabalhos que são difíceis de ler, mas o teu, ele flui muito naturalmente,
do início ao fim. Então, quando nem mente vê, a gente já acabou de ler o texto, de tão tranquilo que é de se ler. Eu fiz algumas colaborações aí no texto, quanto a BNT, algumas coisinhas lá, que eu marquei aqui, coloquei como comentário, mas que eu não vou citar agora, depois você vê lá as anotações que eu fiz, tá? São coisas para contribuir. Quando eu vou começar eu vou começar do fim para o início, né? Quando eu li teu memorial, tu falas da tua história escolar, né? Primeiro no ensino de primeira a quarta série, né? Que é aquele ensino fundamental 1, em que era na tua própria comunidade, né? E depois você vai para uma outra escola, num polo, né? Aquele sistema do SOME, né? Do SOME. E lendo aquela história, primeiramente, eu vi que você fez uso do transporte a qual é objeto do teu trabalho, né? Que você precisava se deslocar para ir para a escola polo, não é isso? Eu acho que eu entendi isso. Então, no teu texto fica muito claro que esse rio é minha rua, né? Esse rio é minha rua. Ou seja, o rio é o local onde vocês transitam, né? Através, basicamente, desse meio de transportes aí. Durante essa tua trajetória escolar lá, no ensino fundamental, em algum momento, né, esse conhecimento local foi utilizado em sala de aula, né, para que vocês pudessem ver ou sentir o conhecimento que é trazido através dos professores dentro das próprias experiências locais, tipo o que você citou aqui, a questão geográfica de vocês, que é muito peculiar, a questão dos ofícios, dos trabalhos aí, que as tarefas são extrativistas, a construção do barco, a pesca, a plantação de açaí ou coisas desse tipo. Essas coisas estavam presentes na tua vida escolar? É o primeiro questionamento que eu faço. Em segundo lugar, quando eu li teu texto, né, algumas coisas me foram muito interessantes, né? Teve sobre as palavras, né? Você coloca aí que o barco ele tem painel, ele tem uma porção de peças lá, e se você ou se os barqueiros que fazem, eles conhecem a origem dessas palavras, né? Eu vi até uma rodela que é triangular, né? Que eu achei super curioso, né? Uma rodela triangular, né? Essas palavras, elas são originárias de onde? Eu pergunto isso porque eu fiz um trabalho com um aluno que ele estava fazendo sobre medidas aqui em Cametá. Ele estava falando do frasco, do alqueire. E quando a gente foi fazer uma busca, né, dessas medidas, essas medidas tiveram origem na colonização portuguesa. E essas diversas partes do barco, qual a origem, qual a etimologia dessas palavras, né? Elas vieram com os colonizadores, elas já estavam aí no tempo dos indígenas, que você disse que os indígenas faziam os barcos cavados, né? Barcos de pau cavado, acho que é isso, né? Se elas têm origem aqui, né, indígena, ou se elas vieram com os portugueses, as palavras todas aí, se você tiver o conhecimento dessas partes, seria até interessante, né, fazer uma busca disso aí. Outra coisa que
que me deu uma curiosidade grande quando eu estava lendo, é que essa profissão aí, esse ofício, né, é um ofício que você disse que vem de geração em geração, né? Mas os primeiros barqueiros que tinham aí, eles aprenderam a fazer barco a partir de onde? O mais remoto que você colocou no seu trabalho, se eu não me engano, é de 72, de quase 50 anos atrás. Mas os primeiros barqueiros, né, eles trouxeram essa técnica, né, ou essa técnica foi aperfeiçoada aí mesmo, ou ela foi criada aí mesmo. Em algum momento você disse no seu texto que é uma fusão da técnica do colonizador com a técnica indígena, né? Só que adaptada aí no teu locus. Mas olhando para os equipamentos, né, que são usados, eles são equipamentos ocidentais, né? Clássicos, trena, compasso, enxó, essas ferramentas, elas são difundidas, né, em quase todos os lugares. O que me levou a pensar que algum colonizador, não sei, chegou aí com essa técnica e passou para alguém local, né? Alguém aprendeu o ofício e aí vai de geração em geração desenvolvendo. Aí seria interessante, né, tentar fazer um resgate disso, para saber em que momento essa técnica de construção náutica ela se desenvolve, ela começa a se desenvolver nessa localidade, né? Outra coisa que eu achei muito legal no teu trabalho foi o fato de você começar a fazer todo um resgate histórico, né? E você colocar depois a matemática, né, dentro do processo. Às vezes a gente vai em algumas bancas, assiste alguns trabalhos que fica muito na parte histórica, na parte sociológica ali, mas aí a matemática ela acaba não aparecendo no trabalho. Eu fiquei muito feliz quando eu vi que você mostrou que existem relações matemáticas, mesmo que sejam as ocidentais, que nós conhecemos, que são praxis, né, da matemática ocidental, e ao final você até propõe, né, um plano de aula de como introduzir uma aula sob ângulos, utilizando ali aquelas partes constituintes da construção do barco. Então eu fiquei muito feliz com isso. Quando eu vi, me encheu os olhos, né? Existe um sem número de coisas ali que podem ser trabalhadas. E por fim, quando eu estava vendo aquela figura do início da construção do barco, aquela parte do fundo do barco, né? Aquilo ali me lembrou uma prancha de surf, né? Ou seja, o barqueiro aí, ele construiu algo para deslizar na água, né? Com digamos, a aerodinâmica necessária, né? Que os surfistas usam para fazer suas pranchas, né? Aquele formato é muito parecido. Aí eu achei muito interessante isso, essa forma aí, né? Essa forma ela é uma forma herdada de muitos lugares, ou foi uma coisa advinda mesmo da mente do artesão, né? Porque ela coincide muito. Isso me chama atenção porque seriam duas formas de projetar um mesmo objeto, né, com uma capacidade de deslizar aí nas águas, né, com o mesmo formato ali, né.
E isso daí dá muito pano para manga. Eu fiquei com uma curiosidade também no teu trabalho, quando você fala de que eles estimam a capacidade do barco, né? Olha, se tem tantos metros, a tábua é de 50 centímetros, então cabe tantas pessoas, né? Isso daí está principalmente ligado a algum tipo de relação que ele faz, né? E até hoje eu não entendi como é que o barqueiro faz isso, né? Eu vejo o cara diz, olha, esse barco aí é não sei quantas toneladas. Como é que ele mede isso? Como é que ele pensa isso? Como é que ele estima isso, né? Aí tu colocaste mais ou menos que existe uma relação para ele mental entre a largura da tábua, no caso desse casco aí, e o comprimento. Só pela largura e o comprimento ele já te diz quantas pessoas vão caber. Isso é empírico, né? Mas como é que eu poderia mensurar isso, né? Como é que eu poderia criar relações que me estimasse matematicamente essa capacidade, né? Essa capacidade que o barco tem, quantas pessoas cabem, e ele aguenta ali a correnteza e não vai a pique, né? Beleza? Eram essas minhas inquietações e minhas contribuições, mas novamente eu gostaria de parabenizar o teu trabalho, muito feliz por estar nessa banca, muito feliz por partilhar esse momento da tua história acadêmica e de ver que esse trabalho tem muito do teu sentimento, do teu coração nele. Belo texto, gostei, parabéns por tudo. Eu gostaria de terminar a minha fala, para passar para o Oswaldo e para o próximo membro da banca, com um texto do seu Manduca, que ele escreveu, que ele narrou para ti, tu escreveste aí, estava também na tua apresentação, que diz assim: até agora ainda estou aprendendo. Tá? Achei muito belo esse texto dele, e dele reconhecer que, apesar de ter mais de 30 anos neste ofício, né, como profissional da engenharia náutica, aí, ele se sente um eterno aprendiz. Isso eu achei de uma sensibilidade gigantesca na fala dele. Eu até hoje estou aprendendo também, aprendi muito hoje nesta apresentação e lendo esse trabalho. Meus parabéns novamente. Obrigado aí, pessoal. Passo para você, professor Oswaldo. Obrigado, professor, pelas suas palavras muito sensíveis. Samílis, por favor, a palavra é sua. Você pode dialogar agora com o professor, se você quiser. Obrigada, professor. Eu estou, inclusive, com saudade dos nossos momentos na sala de aula, nossos colegas, e eu agradeço muito por o senhor ter aceitado o convite de estar na minha banca, e todas as suas considerações e contribuições para meu trabalho vão ser muito bem-vindas, e esse trabalho, o objetivo realmente maior dele é registrar, né, a cultura do meu lugar, a cultura da minha origem familiar, e agradeço muito ao senhor pelas palavras também, por evidenciar aí a fala, né, do seu Manduca. Muito obrigado, professor. Samílis, por acaso era um casco que estava passando aí agora? Professor, é um casco motorizado, é mais moderno esse. Tá certo. Então, bom, agora então a gente passa a palavra para o professor Rômulo Everton, para ele também fazer as suas considerações. Ok? Seja bem-vindo, agradeço a oportunidade de ter aqui nessa banca. Mais uma vez uma banca, a gente, tem outras que a gente ainda vai fazer, então seja bem-vindo. Oswaldo, boa noite, Samílis, boa noite, Rubenvaldo.
Primeiro queria agradecer, boa noite também aos prestigiando esse momento muito acadêmico, muito importante na vida acadêmica da Samir. Então, livro de passagem, um momento que deve ser vivido, vivenciado, construído. Primeiramente, queria agradecer o convite do professor Paulo, agradecer a Samir também, por estar nesse momento, ter compartilhado seu trabalho comigo, ter tido o prazer de ler e conhecer um pouco da história. Não é só esse trabalho, ele não conta somente sobre práticas, matemáticas, no próprio texto que o título fala. Mas ele também conta uma história de vida, uma história cultural, né? Uma história regional e muito você faz, né, professor Romualdo, pelo registro do seu lugar, um registro da sua formação, da sua origem, todo o percurso que a gente do interior da Amazônia vivencia. Isso foi muito prazeroso ler e conhecer um pouco da sua história, do seu local. Mas coisas que pelo professor Romualdo já me contemplam enquanto fosse redundante. Queria registrar que eu vou encaminhar uma via mais bem detalhada do seu trabalho, tá? Com alguns pontos cruciais que eu gostaria que você desse uma olhada, né? Desde já, eu gostaria de registrar que são sugestões, tá, Samir, para você acatar junto com o seu orientador ou não, mas que vão servir, né, e muito para a sua versão final do seu trabalho. Porque, primeiramente, eu queria lhe parabenizar sobre o tema, né, sobre a questão da carpintaria, sobre a questão da etnomatemática, sobre a questão das práticas matemáticas contextualizadas, né. E eu queria iniciar meu comentário falando que eu achei muito interessante o seu plano, né, de aula que você coloca ao término, né, que muitas das vezes nós deixamos de exercitar conteúdos, não só matemáticos, né, mas como você coloca que os mestres carpinteiros, eles analisam até o tipo de árvore, né, da madeira, qual é a melhor para ser utilizada em embarcação. Então, quer dizer, não são conhecimentos só matemáticos, são conhecimentos da biologia, são conhecimentos da geografia, são conhecimentos até indígenas, né, ou seja, é uma série de conhecimentos interdisciplinares que se envolvem e que os professores, e muitas das vezes na educação básica, não se atrelam a essas contextualizações para melhorar o ensino, né? Então, queria registrar aqui muito me interessou que o professor Irã Mendes trata como o BP, né, que é a Unidade Básica de Problematizações, né? Coloca um contexto local, particular, e a partir desse contexto se trabalham conteúdos matemáticos a partir de questões, né? Então, acho que esse exercício é interessante, que você já propõe no final do seu trabalho, e espero que você também utilize ele na sua vivência docente, porque, tá? Bom, com relação a alguns pontos técnicos relacionados à BNT, eu queria registrar que faltou você verificar com relação à numeração das páginas, né? Então, a numeração da página, salvo engano, no seu trabalho, eu estou com ele aberto aqui, ela inicia na página 16, mas só que aquela página 16 que vem escrita como página 16, ela seria a página 10, né? Então, numerado, ela tinha que iniciar como página 10, certo? E aí sim você refazer o seu sumário a partir dessa nova numeração. Lembrando que a gente está num momento também formativo, né? Vários alunos da sua turma
e até no próprio curso de matemática, provavelmente estão nos assistindo. Então já fica a dica de que a capa, ela não é considerada página, ou seja, ela não conta como numeração, e sim a partir da folha de rosto, tá? Então já fica esse registro para você fazer um conserto aí na numeração da sua página e, consequentemente, no seu sumário, tá? O seu sumário, na verdade, o resumo e o abstract, eles têm que vir antes do sumário, ok? Então, você organizar isso com relação à ordem, tá? E aí, depois deles, sim, vem o sumário, e faltou você acrescentar no seu sumário uma apresentação que você coloca, né? Então, a apresentação seria o primeiro item do seu sumário, ok? Já como na sua versão final, tá? E faltou ele no seu... Você descrever ele no seu sumário, tá? Achei muito interessante sua apresentação, que você de fato apresenta o seu trabalho, né? Repito, essa questão que você tratou no seu memorial, né? Muito salutar, muito importante, né? E é assim, indo para o capítulo 1, já você trata aquela questão dos mestres, né? A gente que está na região amazônica, a gente já conhece que são os mestres. Ah, tem um mestre de obra, tem um mestre carpinteiro, que você trata aí, mas em outras regiões o termo mestre não se aplica para o nosso contexto, né? Não sei se você concorda. Bom, Samir, só para retomar a questão dos mestres, eu fiz uma sugestão aqui para você fazer uma nota de rodapé explicando culturalmente o que significa esse termo mestre, né, para a comunidade ribeirinha, a questão dos mestres carpinteiros. E toda vez que você colocar também Rio Ajuru, você colocar o Rio com letra maiúscula. Bom, eu verifiquei também que você tem uma série de figuras dentro do seu trabalho. Perfeito. Só que eu achei que ficou faltando você conversar com as imagens, okay? Com as figuras propriamente ditas. Tá? Você mencionar, por exemplo, a figura 1, que está na página 20, você colocar que esse é o seu Graci, que é um mestre carpinteiro, conforme verificamos na figura 1. E assim sucessivamente, né? Ok? Com relação a outras figuras, você pode também verificar que ficou faltando você padronizar elas com relação a BNT, ok? O que é padronizar? É a questão da formatação do nome delas, né? Então, tem momentos que você coloca itálico, tem momentos que não está sem itálico, tem momentos que está no tamanho de uma fonte, tem outros momentos que estão no outro tamanho, então você padronizar isso conforme a BNT, ok? Tá? Como o professor Rubem Valdo colocou, de fato, a gente verifica que o trabalho é feito por sua autoria, né? A gente enxerga essa identidade dentro do seu trabalho, tá? Então, isso foi muito prazeroso, tá? Com relação ao locus da pesquisa que você trata lá no item 1.2, né, eu verifiquei que você repetiu um termo sobre o rio Ajuru, localizando ele. Então, você já tinha colocado a localização dele antes do rio Ajuru e você tornou a repetir. Então, eu sugiro que você só mencione no início e especifique de fato onde está escrito logo da pesquisa, ok? Geograficamente, tá? Essa figura 6, eu não vi nem que é a figura mapa do município de Limoeiro e do Ajuru, né? Você traz do município, mas você não localiza o rio Ajuru nesse mapa, né? Que é onde foi de fato a pesquisa. Então, para a sua pesquisa, esse mapa acaba sendo irrelevante. Se você quiser retirar ou deixar, não vai fazer diferença, porque dentro desse mapa você não localiza nele o rio Ajuru, onde aconteceu a pesquisa, ok?
Muito interessante as falas dos mestres que você coloca a partir da página 25, ok? A questão da fala do seu Manduca, na página 25, do seu Graci, na página 26, ok? Que é a questão de como ocorreu, né? A gente verifica muito isso na Amazônia, que alguns conhecimentos culturais, artesanais, profissionais, eles passam, de fato, de geração para geração, né? Sempre tem alguém mais experiente que vai ensinar um mais jovem a seguir a profissão, seguir no ramo, né? Então, eles colocam muito bem isso na fala deles, né? Indo para o capítulo 2, sobre etnomatemática e o registro de memória dos mestres, né? O mesmo, eu não digo erro, mas eu chamo de falha que você tem com as imagens, com as figuras, de não conversar com as imagens. Faltou também você fazer uma conversa com algumas citações diretas com recuo. Exemplo, eu trago na página 28, né, que é uma citação direta do professor D'Ambrosio, né, que você trata que ao longo da história se reconhecem os esforços de indivíduos e de todas as sociedades para reconhecer explicações, formas de lidar e conviver com a realidade natural e sociocultural. E aí você traz uma espécie de contextualização sobre a etnomatemática dentro dessa citação. E aí faltou você conversar, fazer um comentário sobre essa citação, enfim, chamar ela no texto e depois dialogar com ela, né? Uma questão de não deixar ela solta dentro do texto, ok? E toda vez que aparecer uma citação direta com recuo, a gente não coloca aspas, tá? Em algumas citações, você, não sei se foi erro de digitação, porque em alguns momentos tem, em outros momentos não tem. O correto nesse sentido é não ter, ok? Isso se repete em outras citações dentro do capítulo 2, ok? Indo para o capítulo 3, eu estou, Samires, orientando também um trabalho relacionado, semelhante ao seu, sobre a carpintaria naval ribeirinha no ensino de matemática, né? De uma aluna aqui do município de Cametá, ok? Então, lógico que não é o mesmo caso do seu, sobre o caso dos 3 tábuas, é um outro tipo de embarcação, mas eu achei muito interessante essa analogia que você coloca, registrada pelos mestres, a questão da substituição, né, da tora cavada por esse tipo de embarcação, né, por um casco de 3 tábuas, ok? E se a gente for fazer uma análise, reportando a minha fala anterior sobre a contextualização de conhecimentos, né, você traz, de fato, a questão de trabalhar com os ângulos, melhor dizendo, mas existem outros conteúdos, né, que você menciona mais à frente que podem ser trabalhados. Que esses conhecimentos matemáticos, por parte dos mestres, eles são conhecimentos, muitas vezes, da própria experiência, né, que você traz lá, que eles têm poucos anos de sala de aula, de estudo, mas eles conhecem sistemas de medidas, conhecem ângulos, conhecem proporção, regra de 3, tudo está implícito dentro da fala deles. Exemplo, quando ele trata, um dos mestres, ele trata a questão do tamanho da embarcação para a quantidade de pessoas, ele faz uma relação, né, do comprimento da madeira, o tamanho do barco, a profundidade, enfim, são todos conhecimentos matemáticos relacionados não só à geometria, mas à regra de 3, a proporção, enfim, né? Então são outros conteúdos matemáticos que devem ser trabalhados, ok? A questão muito importante, além do termo mestre que você usa, mestre carpinteiro, eles usam, dentro de uma das falas que você faz no comentário, o termo instrutor, né? Que é justamente essa mesma analogia ao termo mestre, né? Isso, mas que ele também faz um aporte a esse sujeito. Tá? Eu fiz umas sugestões para você com relação
as suas considerações, né? Lembrando, todas as imagens que você trata no texto e com relação à embarcação, elas servem e podem, né, servir como atividade de ensino-aprendizagem para matemática em diferentes conteúdos, ok? Com relação às ferramentas que você trata, eu senti que faltou você fazer um comentário final, no final do item 3.3, que você trata disso, fazendo esse comentário semelhante ao que você fez na sua apresentação, ok? Comentário especificando que algumas ferramentas elas são industriais, mas existem ferramentas que eles de fato fabricam, ok, artesanalmente para a construção naval deles. Tá? Na figura 20, você traz uma técnica utilizada para fixar as farcas, né, que são justamente as madeiras que são colocadas na lateral do barco, da embarcação. E você não fez nenhum comentário sobre isso, né? Você vinha tratando a questão das farcas, mas não fez um comentário sobre essa técnica que vai fechando a embarcação, né, para pegar a questão da proa e da polpa do casco, certo? Então faltou você colocar isso. Tá? Do mais, Samile, eu queria fazer um último comentário sobre as suas considerações finais, né? Eu fiz 3 sugestões que vão nessa versão que eu vou encaminhar por e-mail. Aí eu queria registrar que o primeiro comentário faltou você fazer um comentário, um parágrafo sobre a importância do conhecimento matemático e suas relações com a etnomatemática na comunidade ribeirinha, que foi o seu local de pesquisa. Eu senti uma falta de você escrever sobre a necessidade de se estabelecer relação entre o conhecimento empírico e a sala de aula, né? Você traz isso no seu plano, mas faltou você fazer um comentário dele nas suas considerações finais. E, por fim, o fim do último parágrafo das suas considerações, você salientar que outras pesquisas elas podem ser feitas a partir dessa mesma temática, né? Assim, além de outras pesquisas com essa mesma temática, podem também ser trabalhados outros conteúdos matemáticos e a interdisciplinaridade também, né? Mais uma vez, queria agradecer, né, a oportunidade de estar participando desse momento, agradecer ao professor Oswaldo, agradecer a Samílias, agradecer a partilha pela leitura do professor Rubem Valdo e de desejar parabéns nesse seu trabalho, né? Sucesso, e espero que esse seu trabalho não pare por aí também, que você organizado em um artigo, ser publicado, enfim, que outros sujeitos de outras regiões, de outros setores, de outras universidades possam ter acesso a esse seu trabalho, que ele é muito importante, que é uma vivência matemática no interior da Amazônia. Parabéns, Samílias, obrigado. Obrigado, Rômulo, pela sua contribuição. E aí eu queria passar logo para a Samílias, depois a gente faz os comentários adicionais sobre o trabalho, tá bom? Samília, com você. Professor Rômulo, também quero agradecer a senhor ter aceitado o convite de participar da banca e os seus comentários, as suas sugestões muito relevantes, e sim, eu vou estar acatando elas juntamente com o professor Oswaldo, e agradeço mais uma vez. E quanto a essa questão de não parar, né, com o trabalho por aí, eu inclusive não sei se eu podia falar aqui, mas o professor Oswaldo, ele já me convidou para fazer parte do projeto que ele tem, onde a gente vai expandir esse meu trabalho para a criação, para a escrita de um livro, e também para estar expandindo para a sala de aula, né? Essa questão dos conhecimentos matemáticos que foi tratado, e esse trabalho não vai parar por aqui, porque ele tem muita relevância e muita importância. Então, professor, muito obrigada.
Bom, então deixa eu só complementar a informação que a Samir está colocando, que é o seguinte: já há algum tempo no campus de Avaitetuba, eu estou organizando. Primeiro organizei e vi como é que dava para fazer e tal, e iniciei esse ano um projeto chamado Mestres da Tradição, que é, vamos dizer assim, uma variação de um projeto que é desenvolvido pela professora Conceição Almeida, lá em Natal, que ela tem vamos dizer assim, um interlocutor dela, que já tem só de amizade eles têm quase 30 anos de amizade, para vocês terem uma ideia. Então ela trabalhou com ele desde o início das suas pesquisas de mestrado e por aí foi, que é chamado de Chico Lucas. O Chico Lucas, ele é aquele mestre que detém um conhecimento tradicional e que ele é um sujeito disposto a divulgar, difundir os conhecimentos que ele aprendeu na tradição, né? Aprendendo como a Samir trouxe no trabalho dela, passado de geração para geração. E aí a ideia é fazer exatamente isso, é a gente procurar quem deseja desenvolver trabalhos de pesquisas, né, que trazem essas práticas profissionais realizadas por sujeitos que têm identidade amazônica, que vivem essa situação de ser ribeirinho, de trabalhar, viver da pesca, viver da prática tradicional, viver da construção de barcos. Ou seja, são os sujeitos que eles já desenvolvem essas atividades há muito tempo e que a escola não valoriza, a escola não dá oportunidade de diálogo, a escola não traz, né, para os seus espaços como forma de conhecimento. Então, eu acho assim, o resultado do trabalho que a Samir trouxe evidencia tudo isso. Um conhecimento matemático, um conhecimento tradicional, um conhecimento que pode ser levado para a escola, um conhecimento que os conceitos matemáticos trabalhados no ambiente escolar evidenciam e que tudo isso pode ser facilmente relatado, né, como a Samílios fez no trabalho dela, e que tanto o professor Rubenvaldo quanto o professor Rômulo afirmaram que foi uma narrativa muito boa, muito tranquila de ser observada e que flui, exatamente porque tem uma fluência no desenvolvimento do diálogo. Não é só a escrita, é o diálogo que ela teve com os mestres, né? A disponibilidade deles de apresentarem seus trabalhos, como é feita a construção do casco, né? E, principalmente, talvez esse tenha sido um fator, vamos dizer assim, um fator primordial no desenvolvimento da pesquisa, é a identidade da Samílios com os mestres que fazem os barcos. Ou seja, eles conhecem ela, eles sabem quem ela é, ou seja, eles têm afinidades. E isso é uma coisa muito legal, porque eu fico imaginando sempre o seguinte: como é que eles devem se sentir vendo que uma moça que mora naquele lugar, que viajou para a escola nesses cascos por muito tempo, que vivencia tudo isso, como é que ela leva essas ideias que são, para eles, são tradicionais, são simples, são coisas que eles aprenderam a fazer com os pais e que agora está na universidade, está sendo apresentado como um trabalho de conclusão de curso dentro do âmbito universitário. Ou seja, toda essa valorização que acontece no âmbito da comunidade, isso também é significativo para a gente chamar a atenção, né? As pessoas se veem como sujeitos produtores de conhecimento e que esse conhecimento está sendo divulgado hoje no âmbito da universidade, e não só para Cametá, mas para todo o Pará, a partir da universidade, estando na internet, as pessoas vão ver em outros lugares como é que é essa vivência. E aí, também uma coisa que foi muito legal, o professor Rubenvaldo chamou a atenção, que realmente eu faço isso com os meus orientandos. Eu peço que eles façam os seus relatos de memorial, né? Que é justamente para você saber quem é essa pessoa, onde é que ela viveu, o que ela passou, que dificuldades ela sofreu, para que ela esteja hoje apresentando o seu trabalho de conclusão de curso. Que às vezes a gente não consegue visualizar simplesmente porque a gente acha que a academia é só conhecimento da academia, né?
E aí a gente dá oportunidade para as pessoas dizerem as suas histórias e mostrarem as suas vivências, as suas privações, as suas dificuldades, né? Então, assim, por exemplo, ela fez no polo de Limoeiro, mas tem muita gente que sai de Limoeiro e vai para Cametá, né? Sai do âmbito familiar e vai viver em outro lugar para fazer, como acontece muito em Abaetetuba. Então, assim, diante disso, eu estou muito satisfeito com o resultado do trabalho da Samílias e, na realidade, esse trabalho dela tem desdobramentos para outras 4 etapas de pesquisa, né? Uma já é o projeto Mestres da Tradição. O segundo, ela é apresentar o resultado desse trabalho já agora no 4º Encontro Paraense de Etnomatemática, que vai acontecer no início de julho. O terceiro é a gente fazer um artigo ampliado, trazendo outros elementos que não foram trabalhados, mas que estão guardados no âmbito dos materiais que ela coletou no desenvolvimento da pesquisa. E o quarto é o desenvolvimento de um caderno de atividades que traz como tema exatamente a construção do casco e o processo de construção, incluindo os elementos de geometria e de aritmética que são trabalhados pelos mestres carpinteiros e que podem ser utilizados como um instrumento didático dentro da sala de aula. Então, nós temos esses 4 desdobramentos que já são muito bem organizados a partir do trabalho que a Samília já desenvolveu. Então, a gente faz agora o processo de ampliação e divulga. E aí tem que ser assim mesmo, tá? Bom, é o seguinte, nesse momento, eu queria chamar o professor Rômulo e o professor Rubenvaldo para a sala reservada que eu já coloquei lá no WhatsApp de vocês, só para a gente fazer o encerramento dessa avaliação e depois a gente retorna. Nesse momento, enquanto a gente vai lá para essa sala, vocês que estão aqui no YouTube prestigiando a defesa da Samília, vocês podem mandar mensagem, porque ela vai acompanhar vocês lá no YouTube, e aí você pode dialogar com eles aí, tá? Vocês ficam à vontade. A gente vai sair para outra sala, tá bom? Ok, Samílias? Diga sim, professor. Sim, professor. Tá, então tá, tudo bem, pode ficar aí. Já dei um oi lá pro pessoal do chat, pessoal do YouTube. Ah, tá. Então é o seguinte, Samílias, a gente vai agora então apresentar para você o resultado da avaliação, tá? Eu vou ler aqui a ata do seu trabalho. Então é assim, a ata é do campus universitário do Tocantins Cametá, Faculdade de Matemática, FAMAT. Ata de defesa de trabalho de conclusão de curso. Aos 8 dias do mês de junho do ano de 2021, às 18 horas, reuniu-se via conferência no MIT, a banca examinadora para avaliação do trabalho de conclusão de curso, composta pelo professor Dr. Oswaldo Barros, orientador, e os membros professor Dr. Rubenvaldo Monteiro Pereira e professor mestre Rômulo Everton de Carvalho Moya, que avaliaram o trabalho intitulado Intuições Técnicas e Práticas Matemáticas dos Ribeirinhos, Carpintaria Naval no Rio Ajuru, em Limoeiro do Ajuru, Pará. O casco de 3 tábuas. Da discente Samara Paixão Alves, do curso de Matemática Cametá Intensivo CAME Cametá, turma de 2016. Após a apresentação e defesa, a banca em ato de compilação final, considerando a análise das fichas de avaliação e de acordo com o Regimento Geral da UFPA, capítulo 4, artigo 178, considerou o trabalho aprovado e atribuiu o conceito excelente, considerando as sugestões necessárias ao processo de homologação. A banca recomenda que as contribuições para a versão final sejam realizadas num período de 30 dias. Nada mais a tratar. Foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada pelos professores que compõem a banca. Então,
você foi aprovada nessa apresentação, te dou os parabéns e gostaria que você falasse um pouquinho do resultado do seu trabalho. Cadê a sua mãe? Mostra ela aí pra gente. Não tá, minha mãe tá assistindo em outro... tá assistindo no YouTube. Ah, chama ela pra ir. Porque eu tô numa residência e ela tá em outra. Então tá. Como é o nome da tua mãe? Dona Sônia Maria. Dona Sônia, meus parabéns. Sou o professor Oswaldo Barros, quero lhe dar os parabéns. Quero felicitar pela formação que a senhora proporcionou à sua filha. E hoje a senhora está vendo sua filha encerrando um ciclo muito importante na vida dela, que é a sua formação acadêmica. Meus parabéns e muitas felicidades a vocês. Sim, Samir, a tua vez. Obrigada, professor. Agradeço em nome da minha mãe, do meu pai também, seu Manduca, que está assistindo essa apresentação. E quero agradecer ao senhor, primeiramente, por aceitar orientar esse trabalho, por ter aceitado junto comigo esse desafio, e aos professores Rubenvaldo e Rômulo, agradeço também por ter aceitado o convite de avaliar esse trabalho, e um momento muito importante para mim, porque aqui se encerra um ciclo muito importante da minha vida, e vocês fizeram parte desse ciclo, e fechar com um excelente é uma realização muito grande. E para mim, como ribeirinha, eu quero dizer que a educação, e principalmente a educação pública, essa universidade, ela é de extrema importância para nós. E eu exalto e sugiro que nós, como ribeirinhos, moradores da Amazônia, nunca deixamos e nunca possamos desistir de lutar por essa educação. E obrigado ao FPA por me proporcionar a minha graduação. Agora sou professora de matemática, e isso é muito importante para mim, para minha família também. Professores, vocês querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade. Eu gostaria só de, mais uma vez, ressaltar que a importância dada pela família, né, das famílias, a pessoa da mãe dela, que o professor Oswaldo acabou de mencionar, né, parabenizar a formação familiar também, a formação ribeirinha, e dizer que, de fato, a partir da educação que a gente pode transformar realidades, transformar sonhos em coisas concretas, e é isso que você está construindo hoje, Samires. Você está concretizando um sonho, finalizando um curso de graduação na maior universidade da você, a sua família, ao seu orientador pelo belo trabalho sobre construção naval ribeirinha, sobre práticas socioculturais, né, sobre mostrar de fato a cultura amazônica para o Brasil e, quiçá, o mundo. Parabéns, um abraço a todos. Obrigado, Oswaldo, mais uma vez. Parabéns, Samires. E que seja uma realidade mesmo. Defenda a universidade pública, defenda o direito à educação para todos e todas, em qualquer lugar desse país, que seja uma bandeira de luta de todos nós. Essa universidade, ela é fruto de muita luta. Ela nunca foi e nunca será uma benesse do poder público, e sim uma conquista da população. Todos possam lutar por isso, que mais ribeirinhos, mais quilombolas, mais
pessoas possam ter acesso à educação, se formar e transformar a sociedade como um todo. Meus parabéns a todos, obrigado, boa noite a todos. Bom, para encerrar, eu queria fazer alguns convites para a Samir. O primeiro convite é que a gente amplie essa discussão, amplie essa temática para você fazer o mestrado profissional comigo em Belém. Então, é uma temática que ela é muito rica, tem muito material, tem muita coisa para ser feita, e você já deu um passo muito importante, que é fazer aquelas atividades que os professores desenvolveram, que eles elogiaram muito, que é um prenúncio do que seria um produto educacional para o mestrado. Tá? A segunda coisa é a gente fazer um livro ampliando a trajetória dos dois carpinteiros com quem você dialogou, para contar a história deles como mestres da tradição, como sujeitos que desenvolvem conhecimento, pensamento matemático dentro de um aspecto cultural muito importante, que é a vivência ribeirinha. O terceiro convite é a gente fazer uma formatação desse trabalho como ele está agora, para a gente fazer a inscrição e apresentação no 4º Encontro Paraense de Etnomatemática. Tá? E o quarto convite é a gente poder fazer essa estrutura de trabalho, ela se ampliar para outros sujeitos que dialogam com a prática tradicional, e a gente ir desenvolvendo agregando outros sujeitos a essa pesquisa, ou seja, é ampliar esse teu objeto de estudo, esse objeto de pesquisa que você inaugura agora, tá? Dizendo o seguinte, é o final de um ciclo de formação inicial, agora vem a pós-graduação. Então, não tenha pressa, fique tranquila, as coisas vão acontecer num determinado tempo, vão acontecer no tempo correto, e você vai crescer na medida em que você for tomando ciência da condição de construtora desse conhecimento e vamos dizer assim, a pessoa que difunde essas práticas tradicionais no seu ambiente de vivência, que é a região ribeirinha, tá? E aí, pessoalmente agora, então, eu quero deixar um manifesto que é exato de que nós temos que valorizar a universidade pública, nós temos que valorizar a formação acadêmica, porque atualmente nós somos vistos como inimigos do Estado. A universidade está sendo sucateada, ela está sendo desprezada e menosprezada pelo poder público em função de uma desvalorização que supostamente se construiu em favor de outras estruturas que não a realidade, não a verdade acadêmica. E uma das coisas que está acontecendo muito é a gente ver as pessoas se negando a tomar vacina, por exemplo, acreditando que a ciência não é verdadeira. As pessoas têm que compreender que a academia, a universidade, ela produz conhecimento. E o conhecimento ele é feito como a Samir desenvolveu, a partir de pesquisa, a partir de estudo, a partir de investigação. Ela não é feita do acaso, ela é feita de muito trabalho. Então, eu queria pedir a vocês que estão nos ouvindo que manifestem-se em favor da universidade e da universidade pública, porque isso não é, como disse o professor Rubenvaldo, não é uma benéfice, é um direito absoluto de todos aqueles que querem melhoria de tudo, melhoria do Brasil, melhoria da nossa sociedade, porque é pela educação que nós vamos conseguir superar todos esses problemas. Então, eu quero agradecer profundamente a participação do professor Rômulo, que eu já acompanho ele há muitos anos, desde quando eu trabalhava em Cametá, desde 2011, quando a gente se conheceu. O professor Rubenvaldo, eu acho que a gente já se conhece há mais de 20 anos, nem sei quanto tempo a gente se conhece, que a gente trabalhava em outros lugares, a gente se encontrou, depois a gente reencontrou em Cametá. E para vocês verem como é que surge esses tipos de parceria dentro da universidade, nós temos que formar isso, nós temos que agregar redes de conhecimento, redes de conexões mesmo, de ideias, de produções.
E uma das coisas que a gente vai desenvolver a partir dessas parcerias é exatamente a gente formar um livro que vai divulgar os resultados de TCC que a gente tem orientado. Então, em breve, muito breve, a gente vai trazer esse resultado a público a partir de um e-book e gratuito que vai ser disponibilizado no site do LEMAT, incluindo os trabalhos da Samílias. Então, professor Rubenvaldo, muito obrigado. Professor Romulo, muito obrigado. Samílias, mais uma vez, parabéns e muito obrigado por ter aceito esse desafio. E parabéns aos seus pais. Por favor, o nome da sua mãe de novo? O nome da sua mãe de novo, qual é? Dona Sônia. Dona Sônia. Dona Sônia Maria. Dona Sônia e seu Manduca. Não esqueçam, quando eu for em Limoeiro, eu quero peixe com açaí. Vou procurar vocês. Tá? Não esqueça. Ó, professor Osvaldo, peixe, açaí. Vou lá com vocês. Tá? Pior, Samílias, quando ele fala assim, ele vem atrás mesmo da comida, do peixe, do açaí, o que tiver. Exatamente. Se quiserem me matar, é só botar veneno no açaí e dizer que tem veneno no açaí que eu tomo do mesmo jeito, tá? Não, professor, o senhor vai ter que vir remar no casco. Ah, mas eu remo. Não, remar eu sou ruim, mano. Porque uma vez eu fui remar, quase eu morro de medo de um boto que apareceu do lado da canoa. Então eu não quero nem pensar nessa brincadeira. Mas, gente, olha, muito obrigado. Samílias, parabéns, tá? Aos seus pais. Dê um grande abraço em nome de todos nós, tá? E, mais uma vez, comemore. Só que a primeira etapa já acabou. Agora a gente tem as outras etapas que virão. Tá ok? Então, aguarde seu contato novamente para a gente fechar esse trabalho e dar continuidade às outras etapas que virão. Então, gente, o pessoal que está no YouTube, gostaram? Acharam legal? Dê o like aqui, dê o seu joinha, inscreva-se no canal, porque tem outras defesas de TCC e defesa de mestrado que vão acontecer ainda esse mês. Inscrevam-se para receber certificado lá no site do LEMAT. Tá ok? Então, pessoal, muito obrigado. A gente vai encerrar. O Osvaldo virou youtuber mesmo, né? Escorra aqui! Tá pensando? Dê o seu like, ative o sininho de notificação para receber aviso das outras defesas. E não esqueça de se inscrever para receber certificados das atividades, tá? Essas atividades têm certificado que valem para você apresentar como carga horária de atividades complementares na sua universidade. Pessoal, muito obrigado, tá? Samílias, também te agradeço profundamente. E agora encerramos então essa nossa transmissão. A todos um grande beijo.